Deixe eu te perguntar. Você já viu um lugar onde a luz do sol nunca chegou? Um deserto vertical de escuridão absoluta, onde a pressão é tão esmagadora que transformaria um tanque de guerra em uma lata de refrigerante amassada em segundos. Estamos falando da Fossa das Marianas, o ponto mais profundo do nosso planeta. Mas, e se eu te dissesse que, mesmo nesse cenário de pesadelo, a vida não apenas sobrevive, mas prospera de formas que desafiam a nossa lógica? Hoje, no planeta inimaginável, vamos mergulhar em uma jornada sem volta pelas profundezas abissais para descobrir 20 das coisas mais assustadoras, bizarras e cientificamente fascinantes já encontradas nesse abismo. E fiquem atentos, pois o que revelaremos no número 8 não é apenas uma criatura, mas um fenômeno que desafiou até os cientistas mais céticos e nos fez questionar se as leis da física e da biologia funcionam da mesma forma lá embaixo. Você está realmente pronto para encarar o que se esconde, onde a luz se recusa a entrar e onde ninguém deveria estar? Prepare seu fôlego, pois a pressão está prestes a subir. Antes de começarmos, qual é o seu maior medo em relação ao oceano? A escuridão, a pressão ou o que pode estar nadando lá embaixo? Deixe seu comentário agora. 20. O Fantasma de Aço, USS Johnston. Nossa descida começa com um gigante de metal. Em outubro de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, o destroyer USS Johnston travou uma batalha épica contra a frota japonesa. Após horas de combate feroz, ele sucumbiu, desaparecendo nas ondas. Por 75 anos, ele foi um fantasma. Recentemente, uma expedição de alta tecnologia localizou seus destroços a incríveis 6.200 metros de profundidade. Para que você consiga visualizar essa escala monumental, imagine o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Se o colocássemos no fundo da fossa, o seu cume ainda estaria a mais de 1,5 km abaixo da superfície das águas. O Johnston detém hoje o título sombrio de naufrágio mais profundo já registrado na história da humanidade. Ele repousa quase intacto, com seus canhões e números de identificação ainda visíveis através das câmeras dos robôs submarinos, servindo como uma tumba silenciosa e preservada em um lugar onde o oxigênio é escasso e o tempo parece ter congelado para sempre. É um monumento de aço à coragem humana, guardado pela escuridão eterna. 19. A Árvore da Morte. Esponja ping-pong. Você esperaria encontrar árvores no fundo do mar? Bem, não exatamente. A esponja árvore de ping-pong parece algo saído de um desenho animado, com pequenas esferas brancas presas a um caule fino. Mas não se deixe enganar pela aparência inofensiva. Essa criatura é, na verdade, uma esponja carnívora altamente especializada. Aquelas esferas que parecem bolinhas de ping-pong são, na realidade, armadilhas sofisticadas cobertas por ganchos microscópicos chamados espículas. Esses ganchos prendem qualquer pequena criatura, como crustáceos desavisados que ousem apenas encostar nelas. Uma vez que a presa é capturada, não há escapatória. A esponja começa um processo lento e agonizante de digestão externa, dissolvendo sua vítima molécula por molécula, transformando-a em uma sopa de nutrientes. É uma armadilha mortal e silenciosa, perfeitamente disfarçada de decoração subaquática inofensiva. Imagine ser devorado por algo que parece um brinquedo de criança. Você teria coragem de tocar em algo que parece tão inofensivo no fundo do mar? 18. O Banquete dos Ossos. Restos de baleias. Quando uma baleia morre, seu corpo afunda por quilômetros até atingir o leito oceânico. Esse evento, conhecido como queda de baleia, cria um ecossistema inteiro. Milhares de criaturas se reúnem para o que pode ser o maior banquete de suas vidas. As baleias de barbatana, como a jubarte e a azul, têm um sistema de filtragem único para comer krill, mas na morte, elas se tornam o alimento. É um ciclo brutal e fascinante. Mas espere até chegarmos ao número 6, onde veremos uma criatura que leva o termo comer ossos a um nível completamente novo e aterrorizante. 17. O Pequeno Elefante, polvo Dumbo. A mais de 4.000 metros de profundidade,
vive o polvo-dumbo. Ele recebe esse nome por causa de suas barbatanas que parecem orelhas grandes. Apesar de parecer fofo, sua vida é uma luta constante pela sobrevivência na escuridão total. Como é difícil encontrar parceiros nesse vazio imenso, a fêmea desenvolveu uma estratégia curiosa. Ela carrega ovos em diferentes estágios de desenvolvimento e armazena o esperma dos machos por longos períodos. Assim, ela pode fertilizar seus ovos no momento ideal. É a sobrevivência levada ao extremo da eficiência. 16. A lâmina viva. Peixe machado. O peixe machado tem um corpo achatado e prateado que lembra exatamente a lâmina de um machado. Mas o que realmente assusta são seus olhos voltados para cima e sua capacidade de bioluminescência. Eles usam órgãos produtores de luz em suas barrigas para imitar a pouca luz que vem da superfície, tornando-se invisíveis para predadores que olham de baixo. É uma camuflagem perfeita em um mundo de sombras. Você já imaginou ter uma lanterna embutida no próprio corpo para se esconder? 15. Os invasores brilhantes, ctenóforos. Os quitenóforos, ou águas-vivas de pente, são criaturas ancestrais que guardam segredos sobre a nossa própria evolução. Eles não têm cérebro, mas possuem uma rede nervosa complexa espalhada pelo corpo. O mais intrigante é que, enquanto o aquecimento global prejudica muitas espécies, esses seres estão prosperando. Eles podem dominar áreas inteiras rapidamente, eliminando outras formas de vida. Seria este o início de um domínio das águas-vivas nos nossos oceanos? 14. O pescador do inferno, Diabo Negro. Se existe um peixe que personifica o medo, é o Diabo Negro. Com um corpo gelatinoso, uma cabeça enorme e dentes que parecem agulhas, ele é um tipo de peixe pescador. Ele possui uma vara de pescar biológica que brilha no escuro para atrair presas curiosas. Quando a vítima se aproxima, o Diabo Negro abre uma boca tão grande que pode engolir criaturas com o dobro do seu tamanho. Imagine estar nadando na escuridão e a única coisa que você vê é uma luzinha. E logo depois, o fim. 13. A cabeça de cristal, peixe-olho de barril. Este é, sem dúvida, um dos peixes mais estranhos do mundo. O peixe-olho de barril tem uma cabeça transparente, como uma cúpula de vidro. Dentro dessa cúpula, seus olhos tubulares verdes podem girar para olhar para cima ou para frente. O que parecem ser olhos na frente do rosto são, na verdade, órgãos olfativos. Seus olhos reais estão protegidos dentro do crânio fluido. É uma engenharia biológica tão avançada que parece alienígena. Se você pudesse ter uma característica de qualquer um desses animais, qual escolheria? A visão transparente ou a luz própria? 12. O peixe impossível. Peixe caracol. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que era impossível para um peixe sobreviver abaixo de 8.200 metros devido à pressão extrema que destruiria as células. Mas o peixe caracol provou que estávamos errados. Encontrado a mais de 8.300 metros, ele detém o recorde de peixe mais profundo já registrado. Ele parece frágil e quase transparente, mas sua biologia é um milagre da adaptação. Ele vive onde nada mais deveria existir. 11. O rival das profundezas, Enguia Kusk. Mas o peixe caracol tem um rival. A Enguia Kusk, que apesar do nome é um peixe aparentado com o atum, também foi avistada em profundidades recordes. Elas existem desde o período Cretáceo, convivendo com os dinossauros. Essas criaturas são verdadeiras sobreviventes do tempo, navegando no fundo do oceano há milhões de anos sem mudar quase nada. Elas encontraram a fórmula perfeita para a vida no abismo. 10. O gigante invisível, Anfípode supergigante. Imagine um pequeno camarão de jardim. Agora, imagine ele 20 vezes maior. Esse é o Anfípode supergigante. Quando os cientistas enviaram armadilhas para o fundo da fossa, eles não esperavam encontrar crustáceos desse tamanho. Eles são os lixeiros do abismo, devorando qualquer matéria orgânica que caia no fundo. O tamanho deles é um mistério. Por que eles crescem tanto lá embaixo enquanto seus parentes na superfície são minúsculos? 9.
O pesadelo pré-histórico. Tubarão-duende. O tubarão-duende parece uma mistura de alienígena com um dinossauro mal formado. Ele tem um focinho longo e rosado, mas o verdadeiro terror está em sua mandíbula. Ele consegue projetar a boca inteira para fora do rosto para agarrar presas em um movimento rápido e mortal. Felizmente para nós, ele é bastante lento e preguiçoso, preferindo esperar que a comida passe por ele. Mas olhá-lo de perto é o suficiente para querer nadar na direção oposta o mais rápido possível. Oitavo. O som que arrepiou o mundo. Chegamos ao momento que mencionei no início. Em 2014, pesquisadores capturaram um som vindo da Fossa das Marianas que durou 3,5 segundos. Era um ruído metálico, complexo e extremamente alto. Inicialmente, o pânico tomou conta de alguns pesquisadores. O som era tão potente que, se fosse biológico, teria que vir de uma criatura do tamanho de uma ilha inteira. Imagine o terror de saber que algo desse porte pode estar se movendo silenciosamente sob seus pés. A explicação oficial dada anos depois é que o ruído, apelidado de Western Pacific Biotwang, seria o chamado de uma baleia minke, uma espécie de baleia de barbatana. No entanto, a cadência rítmica e a textura metálica do som ainda fazem muitos entusiastas e teóricos da conspiração erguerem as sobrancelhas. Seria apenas um animal se comunicando? Ou será que tocamos em algo que não deveria ser perturbado? O que você imagina que esse som misterioso possa ser? Você acredita na versão oficial? Ou acha que há algo muito maior e mais antigo escondido nas fendas da fossa? Deixe sua teoria mais louca nos comentários. 7. As amibas gigantes. Xenophiophoros. Normalmente, amibas são seres microscópicos, mas nas Marianas, elas podem chegar a 10 centímetros de largura. São as maiores células individuais do planeta. Essas criaturas absorvem metais pesados como chumbo e mercúrio, que seriam fatais para quase qualquer outro ser vivo. Elas são como esponjas tóxicas vivas, limpando o ambiente de uma forma que ainda não compreendemos totalmente. 6. Os comedores de cadáveres, vermes zumbis. Lembra que eu falei das baleias mortas? Pois bem, quando os carniceiros terminam a carne, entram em cena os vermes zumbis. Eles não têm boca nem estômago. Eles secretam um ácido que dissolve o osso da baleia para alcançar as gorduras e proteínas em seu interior. Eles literalmente derretem o esqueleto para se alimentar. É uma cena digna de um filme de terror, mas essencial para a reciclagem de nutrientes no fundo do mar. 5. O capa vermelha. Lula vampiro. A lula vampiro não bebe sangue, mas sua aparência é intimidadora. Ela tem olhos vermelhos brilhantes e uma membrana que liga seus tentáculos, parecendo uma capa de vampiro. Em vez de tinta, ela solta um muco pegajoso e brilhante para confundir predadores. Ela vive na chamada zona de sombra, onde o oxigênio é quase inexistente. Ela é uma relíquia de um oceano antigo, sobrevivendo onde quase nada mais consegue respirar. 4. O fóssil vivo, tubarão-cobra. Com um corpo longo que lembra uma enguia e 6 pares de fendas branquiais, frisadas, o tubarão-cobra é uma visão aterrorizante. Ele mudou muito pouco nos últimos 80 milhões de anos. Suas mandíbulas possuem centenas de dentes em forma de agulha, voltados para trás, garantindo que nada que entre em sua boca consiga sair. Encontros com essa criatura são raríssimos, e cada vez que um aparece, o mundo se lembra de que o oceano ainda guarda monstros do passado. 3. O caçador invisível. Peixe-dragão. O peixe-dragão pode ser pequeno, mas é um dos predadores mais ferozes do abismo. Ele possui dentes tão grandes que não consegue fechar a boca totalmente. E o mais assustador, seus dentes são transparentes. Isso significa que, mesmo que ele brilhe para atrair presas, suas armas mortais permanecem invisíveis até o último segundo. É o assassino perfeito da escuridão. 2. O polvo-telescópio. Quase totalmente transparente, o polvo-telescópio flutua como um fantasma nas correntes profundas. Ele não nada horizontalmente, mas sim verticalmente, o que é muito incomum.
Seus olhos estão em hastes longas, permitindo que ele veja em todas as direções sem ser notado. Ele é quase uma sombra, uma presença que você só perceberia se olhasse muito de perto. Mas aí já seria tarde demais. 1. As flores de pedra, crinoides. Finalmente, chegamos ao número 1. Os crinoides, ou lírios do mar, parecem plantas, mas são animais complexos que existem há 480 milhões de anos. Eles vivem presos ao fundo por um caule e usam seus braços plumosos para filtrar comida da água. O que é bizarro é que eles podem se soltar e caminhar, ou até nadar para fugir de predadores, movendo-se como mãos decepadas no fundo do mar. Ver uma planta sair andando é uma das visões mais surreais que você pode ter. A Fossa das Marianas nos mostra que, quanto mais fundo olhamos, mais percebemos o quão pouco sabemos sobre o nosso próprio planeta. Cada uma dessas criaturas é um lembrete de que a vida encontra um caminho, mesmo nas condições mais extremas e assustadoras imagináveis. Qual dessas descobertas mais te impressionou? Foi o som misterioso ou o peixe com a cabeça transparente? Eu quero saber a sua opinião, então comente aqui embaixo. Se você é fascinado pelos segredos que a Terra esconde e quer continuar explorando o que há de mais incrível, bizarro e educacional sobre o nosso vasto universo, este é o seu lugar. Não deixe de se tornar um explorador oficial do nosso canal. Inscreva-se no Planeta Inimaginável agora mesmo e ative o sininho de notificações. Ao fazer isso, você garante seu lugar na primeira fila para todas as nossas futuras jornadas pelo desconhecido. Sua inscrição nos ajuda a continuar mergulhando fundo em busca da verdade. Obrigado por assistir até o final. E lembre-se, o mundo é muito maior e mais estranho do que podemos imaginar. Até a próxima!